No coração de Buenos Aires, em uma tarde fria de outono, encontrava-se Dália Montoya, uma senhora de cabelos prateados e olhar apagado pelo tempo. Havia mais de 20 anos que fora deixada em um asilo pelos filhos, esquecida entre corredores silenciosos e memórias que ninguém mais parecia querer ouvir. Seu mundo era feito de rotinas sem cor, visitas raras e cartas que nunca chegavam. Dália já havia aceitado que o fim de sua vida se daria naquele lugar, cercada de outros velhos abandonados e enfermeiros ocupados demais para olhar em seus olhos. O espelho mostrava uma mulher que já não se reconhecia. O coração, no entanto, ainda guardava lembranças de quando fora jovem, apaixonada e cheia de sonhos interrompidos pelo tempo e pelas escolhas alheias. A vida seguia lenta, até que uma visita inesperada mudou o rumo de tudo. Uma jovem de cabelos castanhos ondulados entrou na sala comum do asilo. Seus olhos se encheram de lágrimas ao encontrar a mulher frágil que lhe sorria com surpresa. Era Clara Villalba, neta de Dália, que só então descobrira onde a avó havia sido deixada. Clara crescera ouvindo histórias fragmentadas sobre uma avó distante, mas nunca compreendera o silêncio pesado que envolvia o nome de Dália dentro da família. Quando encontrou documentos antigos, decidiu seguir as pistas e, contra todas as vontades dos pais, foi ao asilo. Ali encontrou a verdade dolorosa que mudaria seu coração. O reencontro foi como se duas almas resgatassem uma à outra. Dália chorou como há anos não fazia, sentindo o calor do abraço da neta. E Clara prometeu que jamais a deixaria novamente. Naquele instante, a solidão de décadas se dissolveu em um gesto simples de amor. Clara não pensou duas vezes. Enfrentou a resistência da família, assinou papéis e levou a avó para viver consigo em um pequeno apartamento em San Telmo. Para Dália, atravessar os portões do asilo foi como renascer. Respirar o ar da cidade, ver as ruas movimentadas, sentir o sol no rosto novamente, era como se tivesse ganhado uma segunda juventude. No início, a adaptação foi difícil. Dália carregava marcas do tempo e da negligência. Havia dores no corpo e mágoas profundas na alma. Clara, entretanto, tratava cada detalhe com ternura. Preparava o chá preferido da avó, lia-lhe poemas e juntas caminhavam lentamente pelas praças cheias de vida. As duas construíram uma rotina feita de pequenas vitórias. Dália reaprendeu a sorrir, a acreditar que ainda havia beleza em existir. E Clara descobriu que o verdadeiro amor nem sempre é um romance apaixonado, mas também a devoção silenciosa de cuidar de quem um dia cuidou de nós. Nas tardes de primavera, Clara levava a avó para ouvir tangos em cafés antigos. Dália fechava os olhos e deixava que a música a transportasse de volta aos dias em que dançara nos braços de seu falecido marido, Alejandro. Entre lágrimas e sorrisos, ela contava à neta como havia sido sua juventude, feita de paixão, sonhos e desafios. Clara ouvia cada palavra como se fosse um tesouro. As histórias da avó eram lições de coragem, de amor resiliente e de superação diante da dor. Em cada relato, via também reflexos de sua própria vida e do quanto era necessário lutar pelo que se ama, mesmo quando o mundo diz não. Com o tempo, o vínculo entre elas se fortaleceu, a ponto de serem inseparáveis. Os vizinhos se encantavam com a dupla improvável. A jovem cheia de energia e a senhora de passos lentos, sempre de mãos dadas, caminhando como se fossem uma só alma dividida em dois corpos. Em certos momentos, parecia que Clara dava forças à avó, mas em outros era Dália quem, com suas palavras doces e firmes, guiava a neta nos dilemas da vida adulta. Elas se completavam, preenchendo as lacunas deixadas por anos de distância. O amor que nasceu desse reencontro não era apenas familiar, mas também um romance com a vida. Dália, mesmo já idosa, voltava a sentir-se desejada pela própria existência, enquanto Clara aprendia que amar não tem idade, não tem barreiras, e pode transformar as dores mais antigas em esperança. Houve dias de lágrimas, especialmente quando as limitações físicas de Dália se tornavam mais duras. Clara, porém, nunca demonstrava fraqueza diante da avó. Aprendeu a transformar o sofrimento em paciência
e o medo em coragem. Os últimos anos de Dália foram vividos intensamente. Viajaram até Córdoba para ver as montanhas que a avó sempre sonhara rever. Fizeram piqueniques, riram juntas e tiraram fotografias que se tornariam relíquias de uma história de redenção e amor verdadeiro. Quando a saúde de Dália começou a se despedir lentamente, Clara já estava preparada para o inevitável. Segurou sua mão todas as noites, contou-lhe histórias novas e assegurou que não haveria mais abandono, nem solidão, nem esquecimento. No leito, com um sorriso sereno, Dália agradeceu a neta por tê-la resgatado não apenas do asilo, mas da própria morte em vida. Disse-lhe que Clara havia sido seu último grande amor, aquele que a fez acreditar novamente no poder do afeto. O último suspiro de Dália foi dado em paz, cercada de carinho. Clara chorou, mas seu coração estava cheio de gratidão, porque sabia que havia cumprido sua promessa, resgatar e cuidar. E assim, no silêncio do quarto iluminado pela luz suave do entardecer, uma história de dor transformada em amor encontrou seu fim. Clara permaneceu ali, de mãos dadas com a avó já ausente, consciente de que aquele laço jamais se romperia. A vida de Dália Montoya, esquecida por tantos, fora resgatada pelo coração da neta. E a partir desse gesto, um legado de amor, romance e superação se eternizou, provando que, mesmo diante do abandono, sempre existe uma chance de recomeçar.